Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Vamos reforçar isso aí? Vamos lá. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém, queridos? Glória a Deus. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui na Tua presença, para ouvirmos, Senhor Deus, a Tua palavra, para sermos edificados e alimentados por ela. Que o Senhor se faça presente em cada palavra. Que o Senhor ministre aos nossos corações. Que não seja um pregador nessa noite, mas o Teu Espírito, com liberdade, de falar à Tua igreja. Amém. Amém, queridos? Amados, Salmo de número 121. Aqui, esse salmo, queridos, é um salmo de Davi. Um salmo que fala sobre socorro. O salmista, ele começa dizendo que ele elevará, os seus olhos para os montes. E ele eleva os seus olhos para os montes com um questionamento que é: de onde virá o meu socorro? Sabe, queridos, todos nós um dia precisamos ou precisaremos de socorro. Todos nós somos dependentes de alguém nessa terra. Ninguém nasceu para ser independente. Todos nós, um precisando dos outros. Em algum momento na sua vida, você pode ter certeza que você precisou do favor e da ajuda de alguém. E não tem problema nenhum nisso. Mas eu queria que você entendesse esse salmo de uma forma profunda. Eu queria que você entendesse o contexto ao qual esse salmo ele foi criado, e por quem que ele foi criado. Eu disse que esse é um salmo de Davi, ou seja, Davi foi quem recitou esse salmo pela primeira vez. Nós temos boas referências desses salmos como uma das mais belas canções da Bíblia. Nós percebemos que há muita emoção nesse salmo. E por que há muita emoção nesse salmo? Eu percebo que há emoção nesse salmo por conta de como esse salmo nasceu, como esse salmo ele foi criado. Esse salmo, na verdade, como eu disse, uma canção bela. Ele foi composto, pelo salmista Davi no deserto de Parã. Tá? Ele foi composto no deserto. Exatamente ou imediatamente no momento em que Davi recebeu a notícia que o profeta Samuel havia falecido. Presta atenção, o profeta Samuel é aquele homem que foi chamado por Deus em um momento para ir à casa de Jessé, pai de Davi, porque ali Deus havia de levantar um rei. Então, Davi, ele vai com um chofar, ele vai com um óleo dentro de um chifre de um animal, e ali, na casa de Jessé, ele unge Davi a rei. E eu tenho certeza que Samuel era uma pessoa muito importante para Davi, no seu chamado, desde quando ele foi ungido a rei, na casa de Jessé, na casa dos seus pais. No momento em que Davi
ele foi publicamente reconhecido pela vitória em cima do gigante chamado Golias. Quando ele foi reconhecido como rei, no momento em que Saul faleceu e ele assume o reinado de Israel, nós percebemos, queridos, que em todos os momentos bons e ruins da vida de Davi, o profeta Samuel estava presente. Então o profeta Samuel, uma figura muito importante na vida de Davi, e eu acredito que Samuel era aquela pessoa que trazia segurança para Davi, uma pessoa que trazia até mesmo a presença de Deus, alguém que era muito usado por Deus, como Samuel realmente era, e a gente consegue confirmar isso na palavra do Senhor. E eu tenho certeza que com a morte de Samuel, Davi ele fica abalado, Davi ele fica entristecido, e a mensagem para a nossa vida ela começa exatamente agora, no sentido de que quantos de nós já nos sentimos abalados por algumas perdas na nossa vida, talvez de pessoas importantes que representavam até mesmo um apoio, uma confiança, pessoas que eram como se fosse um alicerce em nossas vidas, pessoas que estavam conosco nos momentos difíceis, que chorou conosco, que se alegrou conosco quando estava tudo bem, que até nos estendeu a mão no momento difícil da nossa vida, pessoas que nos abraçou quando nós estávamos chorando, pessoas que estavam ali ao nosso lado e de repente essas pessoas já não estão mais e nós falamos, como assim, Deus? E agora? Ou até mesmo, querido, coisas que acontecem na nossa vida que nos causa algum tipo de desespero, que a gente fala assim, oh, meu Deus, da onde virá o meu socorro agora? No caso de Davi, ele falou assim, olha, eu levo os meus olhos para o monte, no momento que ele perdeu alguém muito querido, de onde virá o meu socorro? Será se você pode analisar a tua vida até o dia de hoje e relembrar alguma situação a qual você esteve dizendo assim, aonde eu encontrarei amparo agora? Poxa, aquela pessoa era o meu apoio. Poxa, aquele emprego era o meu sustento, né? Aquela casa era o meu aconchego. E muitas vezes, não estou falando só de pessoas, mas muitas vezes de situações que nos abalam e a gente se encontra sem saída. E quando eu vejo o salmista Davi dizendo, elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Né? É um questionamento. Eu vejo que automaticamente ele já recebe uma resposta que ele mesmo dá. Ele diz, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O que o salmista está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que eu perdi alguém muito querido, ou eu perdi algo que me ajudava muito. Eu estou numa situação muito difícil, sentimentalmente abalado, mas o meu socorro, o meu real socorro, ele vem do Senhor. Quando nós dizemos assim, olha, a nossa confiança não tem que ser em homens, mas tem que ser em Deus. Presta atenção numa coisa. Às vezes a gente generaliza isso, e até mesmo para desprezar as pessoas. Ah, minha confiança é em Deus, não tem nenhum compromisso com o homem. Não é nada disso. Porque nós cremos também que Deus ele usa pessoas para nos abençoar. Quem entende isso, diga amém. Deus usa pessoas para nos abençoar. Samuel era uma bênção na vida de Davi. E muitas vezes, quando nós perdemos essas pessoas que a gente sabe que Deus colocou na nossa vida para nos apoiar, que colocou na nossa vida para nos ajudar, e essas pessoas não se encontram mais ao nosso lado, dá um desespero. Dá um certo medo, dá uma insegurança, sim ou não? Mas o que Davi estava querendo dizer aqui? Ele diz assim, o meu socorro ele vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele diz assim, olha, Samuel não está mais presente, mas, né, o meu Deus, ele sempre estará presente na minha vida. Quem entende isso, diga amém. Ele sempre estará presente na minha vida. O meu socorro, ele vem do Senhor que fez o céu e a terra.
Quem entende isso, diga amém. Queridos, o nosso socorro, ele vem do Senhor. O meu socorro, o meu verdadeiro socorro, ele não está no meu emprego. O meu verdadeiro socorro, ele não está enquanto que eu ganho, ele não está nas minhas finanças. Ele não está no meu pai, na minha mãe, nos meus filhos. Essas são pessoas que Deus colocou na minha vida para me dar apoio. Essas são as pessoas que Deus colocou na minha vida para me abençoar, para me ajudar. Mas se um dia vier a faltar, eu continuo e prossigo confiando em Deus. Eu continuo e prossigo confiando no meu Senhor. Eu elevo os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? Já sei de onde vem. O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O Criador de todas as coisas. Agora presta atenção, queridos. E esse salmo, ele é mais profundo. No versículo 2, do versículo 3, ele diz assim: não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. O que é tosquenejar? Eu já trabalhei de vigilante. O Odair está ali, também já trabalhou muito de vigilante. O vigilante não pode tosquenejar. O que é tosquenejar? Você é colocado lá na guarita para vigiar o patrimônio de alguém, sim ou não? Você está ali vigiando o patrimônio de alguém. O segurança está lá. O Vig, né? Tá, o Vig. Está lá. Aí daqui a pouco o cara começa. Aí daqui a pouco... Se o ladrão pegar o cara dormindo, o que acontece? Perdeu o playboy, filho. É ou não é? Mas aqui o Salmo está dizendo: não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Não vai cochilar. Não vai dormir. Que o Senhor está... Olha só, presta atenção. Que loucura isso aqui. Eu vejo que o Salmo é um Salmo de Davi. Mas a situação... Quem está vivendo no deserto de Parã é Davi. E aí o que acontece? Davi, ele levanta um questionamento, mas ele mesmo já dá a resposta. Então eu acredito que essa resposta, apesar de ter saído da boca de Davi, não foi Davi que respondeu. Eu acredito que o Espírito Santo respondeu através de Davi. A palavra de Deus diz, queridos, que o Espírito Santo ele intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Presta atenção. Romanos capítulo 8, versículo 26, diz assim, versículo 26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aí você fala assim: pastor, mas o que é um gemido inexprimível? O que são gemidos inexprimíveis? Tem gente que fala que o Espírito Santo geme. Não é com um aperto. É uma oração a Deus que nós não sabemos fazer. São palavras que eu e você nunca conseguiremos expressar a Deus. O Espírito Santo ele vai lá e ele intercede por nós e ele fala por nós. Então, quando eu olho para o Salmo 121, eu olho para esse Salmo e eu percebo que, apesar de ter saído da boca de Davi, eu acredito que são expressões do Espírito Santo, são gemidos inexprimíveis que Davi conseguiu trazer de dentro para fora. E está aqui para nós hoje. Quem entende isso, diga amém. Olha só, a expressão inexprimível significa gemidos impronunciáveis por meio de palavras. Quando a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, isso quer dizer que o Espírito Santo intercede pelos crentes de uma forma que as palavras não podem explicar e nem mesmo expressar. O Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós, queridos. Às vezes a gente não tem palavras para falar. Quem aqui já começou assim, vou falar assim, eu vou fazer um propósito de oração e eu vou orar 2 horas seguidas. Aí dá 10 minutos e você já não tem mal o que falar. Olha lá, estão rindo tudo aí porque já aconteceu com vocês. E acontece comigo direto. Sabe? Mas eu aprendi uma coisa, que é o seguinte: oração muitas das vezes não tem nada a ver com palavras. Tem a ver com o derramar do seu coração. Às vezes, se você entrar no seu quarto, você orou ali 10, 15 minutos, acabou as palavras, se derrama na presença dele. Às vezes você tem que ficar calado para você ouvir a voz dele.
para ouvir a voz do Espírito Santo falando com você. Muitas vezes você só tem que chorar, é se derramar, é colocar um louvor e deixar ele falar com você. É você se entregar ali totalmente, não deixar ninguém interromper aquele momento e deixar o Espírito Santo orar por você. Ah, não tenho palavras, pastor. Ora em línguas, irmãos. E deixa o Espírito Santo fluir de dentro para fora, deixa ele manifestar a presença dele, que você vai ver o que é sentir a presença gloriosa de Deus. E às vezes a gente fica procurando palavras, achando que aquilo que eu falar é o que Deus vai ouvir. Deixa eu falar para você, Deus não ouve o que você fala. Ele ouve o teu coração. Ele ouve a batida do teu coração, ele vê a sua intenção. Então, quando eu olho para esse salmo, querido, eu olho para esse salmo com o sentimento de que o Espírito Santo está falando na boca de Davi. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aí no versículo 4 diz assim: eis que não tosquenejará e nem dormitirá o guarda de Israel. Olha só, no versículo 5. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Para sempre. Agora você imagina alguém que tinha acabado de perder uma pessoa muito querida e aí declarar que confia no Senhor. Isso só pode vir do Espírito Santo, irmão. Não tem como vir de outra pessoa. Isso não são palavras humanas. Não são sentimentos humanos, porque o sentimento humano de quando alguém morre, o desejo é morrer também. Quando alguém morre, o desejo é de desespero. Quando você perde alguém querido, o sentimento é de perca total. De que está tudo errado. E muitas vezes o sentimento de que Deus não é com você. Por que Deus levou essa pessoa que eu amo tanto? Mas quando nós temos o Espírito Santo ele intercede por nós. É Ele que nos fortalece. É Ele que nos capacita para prosseguir. É Ele que nos dá força para continuar. E quando nós levantamos os nossos olhos para o alto, nós podemos dizer: o meu socorro ele vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quem crê nisso, diga amém. Deus trouxe você aqui nessa noite, meu querido, para dizer para você o seguinte: independente daquilo que você tem vivido, sempre levante seus olhos para o alto e olhe para o único que pode sustentar você nessa terra. Esse não dorme, esse não vacila, esse não permite que o sol te moleste de dia e nem a lua te moleste à noite. Esse jamais vai falhar com você. Esse jamais vai permitir que você esteja desamparado em algum momento. Esse mesmo salmista Davi, um dia ele disse assim, olha, esse é o salmo do Alessandro, né? O salmo do Alessandro é assim: eu fui moço, hoje estou velho, mas eu nunca vi um justo sem resposta, nem a sua descendência medicar o pão. É ou não é? É ou não é, Alessandro? Nunca vi um justo sem resposta, nem a sua descendência mendigar o pão. Sabe, queridos, os Salmos também diz: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Mas permanece para sempre. Sabe, queridos, às vezes a gente fica abalado com algumas coisas. Eu não estou dizendo que nós não vamos sentir algumas coisas, que nós não temos sentimentos, ou que nós muitas vezes não vamos entristecermos e às vezes nos abatermos com algumas coisas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: por mais que a gente sinta, nada nesse mundo, nem ninguém nessa terra pode nos parar, pode paralisar aquilo que Deus começou na nossa vida. Se a gente olhar a situação de Davi naquele momento, ele falou assim: acabou meu chão. O profeta que era aqui, ó, lado a lado comigo, ele falava com Deus, me trazia mensagem do alto. E agora? De onde vai vir o meu socorro? De onde virá o meu socorro? Deus está contigo.
Ele sempre vai te socorrer. E Ele não vacila. Ele não dorme. Ele não dorme. Quem crê nisso, diga amém. Você crê mesmo, irmão? Então eu quero profetizar na sua vida hoje. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero profetizar que você é fortaleza, que você é rochedo. Eu quero profetizar que a tua fé não será abalada por nada nessa terra. Porque você confia no único Deus forte e verdadeiro. Você confia no Jeová Jireh, no Deus da provisão. Muitas vezes, queridos, a sua confiança estava em coisas. E talvez essas coisas que te traziam estabilidade, que te davam confiança, em algum momento isso foi tirado de você. E você olhou para um lado, para o outro e falou assim: e agora? E agora? E agora? E agora? Como eu vou me sustentar? De onde vem o meu socorro? Aonde eu conseguirei auxílio? O Senhor está aqui para te apoiar. Talvez a perda do emprego. Poxa, pastor, aquele emprego me dava estabilidade, agora eu não tenho mais. E agora? O Senhor está aqui. Ele vai dar estratégia para você. O seu socorro vem dele. O seu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Pastor, aquela pessoa era a minha base, era o meu exemplo, era quem motivava a minha vida. Ela partiu. E agora? O Senhor está aqui. Ele é a tua base. Ele é o teu alicerce. Ele é a tua fortaleza. Socorro bem presente no momento da angústia. Ele está aqui. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Deixa essa canção falar com você agora. Vem, Espírito Santo, vem. Toca.